Oi, pessoal. Meu nome é Vinícius Neuhaus e hoje a gente vai falar de uma maneira segura de provisionar os seus clusters em Kubernetes. Hoje a gente vai falar do RKE 2. O RKE 2 passou a ser suportado oficialmente pela SUSE esse ano, mas esse nome pode gerar algumas dúvidas. Devo começar a me preocupar com as minhas instalações em RKE? Ele é um update do RKE? Bem, não. O RKE2 é uma engine de Kubernetes focada especificamente em segurança. É uma alternativa ao RKE e o K3S, já tradicionalmente utilizado nas instalações em cima de Rancher. Porém, o foco aqui é segurança. Então, o RKE2 ele foi criado com a colaboração entre dois órgãos governamentais dos Estados Unidos, antigamente chamado de RKE Government. Essa colaboração foi feita entre a CIA e a NSA para criar aqui uma proposta de Kubernetes que seja facilmente instalável, mas também que agregue nas partes de segurança do Kubernetes. Isso foi realizado com sucesso. O RKE2 parece muito com seu irmão, o K3S. Aqui você consegue fazer a instalação com apenas um simples comando. Porém, são os detalhes que fazem o RKE2 ser o que ele é. Aqui, o primeiro deles é ele estar atrelado à norma FIPS 140.2. Isso significa que todos os componentes aqui estão criptografados, dentro deles o etcd, o kubelet, o kubeAPI, evitando assim que a sua estrutura seja exposta a vulnerabilidades necessárias. Além disso, o RKE2 pode ser instalado em qualquer sistema operacional, sendo o que a gente chama de engine neutra de Kubernetes. Porém, se ele for instalado em algum sistema operacional do tipo Red Hat, CentOS ou até mesmo em cima do SUSE, ele vai se integrar totalmente ao sistema operacional, tendo vantagens ali, por exemplo, com a utilização do SE Linux do Red Hat ou AppArmor do SUSE Linux. Se você se preocupa com implementações de hardening para garantir maior segurança nas suas estruturas de Kubernetes, saiba que aqui não é necessário. O RKE2 já vem implementado com as últimas definições do sysbenchmark para Kubernetes. Se você quer saber mais sobre esses detalhes em cima dos testes feitos dentro do RKE2, acompanhe o link aqui na descrição. E bem, apesar do RKE2 ter esse nome, dando uma simples ideia de continuação ou upgrade em relação ao RKE2, não entenda isso dessa maneira. O RKE2 continua sendo uma opção ao leque de possibilidades da SUSE. Então você continua tendo o RKE para possibilitar a instalação das suas estruturas de Kubernetes utilizando o Docker, o K3S para ter instalações simplificadas, principalmente no modelo de Edge ou IoT, e o RKE2 focado para a segurança em cima de Kubernetes. A ideia aqui é que todas essas engines continuem existindo, dando a você maior flexibilidade na hora de tomar decisões de como instalar sua engine de Kubernetes. Vamos para uma demo para mostrar como é que é o deployment em cima do RKE2? Começar criando nossa estrutura de máquinas virtuais, tá? Para uma estrutura em produção, nós vamos precisar de 3 máquinas de master nodes e 3 máquinas de worker nodes, tá? Então isso é um recomendado para uso em produção, uma estrutura básica, tá? Porém aqui para uma estrutura de teste, a gente vai utilizar uma máquina de master node e 2 máquinas de worker node. Na verdade, eu acho que eu nem vou utilizar a segunda máquina de worker node, é só para a gente poder visualizar, né? Mas aqui para critério de criação a gente vai criar 3 máquinas, ok? As configurações de memória aqui são configurações básicas de memória, então 2 CPUs e 4 GB de memória RAM. Porém, o RKE2 ele exige muito menos, tá? Então a própria recomendação de memória RAM dele seria de 1 GB de memória RAM e um processador você já consegue criar, tá? Então se você tiver uma estrutura básica aí, não se sinta preocupado em utilizar ela para poder fazer uma criação utilizando o RKE2. A criação da nossa máquina virtual, a gente vai rodar o comando curl para poder fazer a criação da estrutura de RKE2. Então ele vai basicamente baixar os pacotes ali e instalar para você. Então é só aguardar. Isso é bem semelhante a quem já utiliza o K3S, tá? Então é bem parecido com o processo de instalação.
Bem, aqui nós estamos tomando a decisão de utilizar a chamada vScript para a instalação do RKE2. Porém, se você utilizar algum sistema operacional específico e quiser colocar nos seus repositórios, existe a possibilidade de você baixar o RPM do RKE2 e definir ali onde você vai querer colocar, para até mesmo facilitar algum processo de instalação. Após o processo de instalação que a gente fez, né, a gente vai começar startando os serviços, então habilitando os serviços do RKE2 e depois, posteriormente, né, dando o start no serviço que a gente desejar, aqui no caso, o RKE2. Um ponto interessante do RKE2 é onde ele disponibiliza os arquivos. Então existem vários caminhos de diretórios onde a gente pode visualizar os arquivos de configuração do RKE2. Então os binários eles estão localizados aqui em cd/varlib ranch rke2 bin. Então a gente consegue ver ali, por exemplo, o kubectl e ver também os outros arquivos de configuração, tá bom? Se a gente quiser, por exemplo, acessar o próprio serviço do RKE2, o containerd, a gente acessa basicamente através desses binários aqui. Outros binários também que a gente pode se preocupar são os binários que dão acesso ao próprio RKE2 e também ao processo de reinstalação, né, ou desinstalação do RKE2. Então, ali em user local bin, a gente tem acesso ao script de desinstalação do RKE2. Em etc ranch RKE2, a gente tem acesso ao rke2.yaml, que é basicamente o arquivo de config que a gente vai utilizar para o kubectl poder se comunicar. Então, você vai ter que copiar esse arquivo lá para o seu home, né, na pasta .kube, para você poder ter acesso ao kubectl, né, e administrar o seu cluster Kubernetes. Após a criação do server, a gente vai fazer quase a mesma coisa, só que com o worker node, aqui definido como agent. Então a única definição que a gente passa de diferente é no curl, a gente vai passar um type do tipo agent. Após a criação do agent, a gente pode fazer algo parecido que a gente fez com o server, né? Que é dar o enable no serviço. Para caso a máquina rebootar, a gente já ter o serviço subindo por padrão. Só que a gente não vai fazer o start de cara, tá? A gente vai fazer algumas configurações copiando o token da máquina do server para dentro do agent para ele poder se comunicar. Então a gente tem que fazer a criação desse diretório aqui, tá? Para depois a gente começar a fazer a criação de um arquivo de configuração e setar o token nesse arquivo de configuração. O token a gente consegue pegar lá do server, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, a gente pegando ali através do próprio server, o arquivo de token, tá? Para a gente poder começar a trabalhar. Então aqui em varlib rancher, a gente tem acesso ao nosso arquivo de token. Ele é único, gerado através apenas para esse server, tá? E a gente precisa desse arquivo de token para a gente poder fazer a comunicação entre o agent e o server, tá? Então essa aqui é uma diferença para a gente poder começar trabalhando, tá? Além disso, lá no server do agent, eu preciso também colocar uma tag chamada server com o endereço do rancher server, tá bom? Para ele poder se comunicar tranquilamente. Pronto, após isso, basta a gente dar o start no serviço, né? Agora que a gente já copiou o token e definiu na máquina. E agora a gente vai começar a startar o cluster do Agent Node. Se a gente conectar na máquina do server e utilizar o kubectl, agora a gente vê o nosso cluster no ar, tá? Então todos eles como ready e os serviços todos no ar lá para a gente poder visualizar. Beleza, pessoal? O padrão RKE2 utiliza como sua CNI o canal. Porém, você pode definir outras CNIs, inclusive na documentação tem uma definição para você poder alterar ou para Cilium ou por Multus, se você quiser utilizar.